Olá, bom dia, seja bem-vindo à segunda edição da semana do seu programa Manhã Girassol, o seu matinal na TV, que começa agora e vai até bem perto das 9 da manhã com o melhor da informação. Siga conosco nesta terça-feira, 21 de julho de 2026. Bom dia, Girassol. E já chegamos, vamos começar com informação do trânsito. Vamos saber como é que está o trânsito em Luanda e não só. E o trânsito a esta hora é com o suporte do Serviço Integrado de Segurança Pública, o SISP, que dá-nos a ver as imagens da Avenida 21 de Janeiro, onde o trânsito a esta altura faz-se de forma tranquila, quer seja a sair do Gameca em direção ao aeroporto 4 de Fevereiro ou então no sentido inverso, o trânsito faz-se de forma tranquila. Aconselha-se a esta hora a circulação por este troço. Seguimos para outro ponto. Estamos nas imediações do Hospital da Samba. O trânsito já começa a ficar carregado. Quem sai do Morro da Luz em direção ao centro da cidade, lá mais para frente, as viaturas já vão parando porque o trânsito começa a ficar pesado. Na área de serviço, o trânsito faz-se de forma fluida. No sentido contrário, quem sai do centro da cidade em direção ao Morro da Luz, o trânsito faz-se de forma tranquila, de forma fluida. Os automobilistas vão riscando o tapete. Seguimos para outro ponto. Estamos em Viana, nas imediações do Alimenta Angola. O trânsito está fluido nos dois sentidos. Quem sai de Viana em direção ao centro da cidade começa a ficar assim meio lento, mas ainda dá para circular de forma tranquila. Já no sentido contrário, o trânsito flui naturalmente. Seguimos para outro ponto. Recordo que estamos a ver o trânsito em Luanda pelas imagens do Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP, que nos dá agora a ver a Avenida Fidel Castro, ou seja, sim, a Avenida Fidel Castro, nas imediações do Instituto de Ciências Policiais Osvaldo Serra Van Dunen. O trânsito faz-se de forma tranquila. Quem sai do Benfica em direção ao Zango, o trânsito está fluido. No sentido contrário, também está fluido, apesar de ter um número considerado de viaturas diferente do sentido do outro sentido, mas o trânsito a esta altura faz-se de forma fluida por estas imediações. E visto que está o trânsito, este é o nosso primeiro olhar ao trânsito em Luanda. Sabemos como é que está o trânsito a esta hora, pelos pontos por onde passamos, por onde as câmaras do CISP estão, que nos deram a ver. O trânsito faz-se de forma tranquila. Por ora, seguimos para as capas dos principais jornais do país e do resto do mundo. Começamos pelo jornal O País, que tem como matérias de capa: Luanda reúne 40 países para definir a estratégia africana da economia azul. Feira abre hoje em Colibengo, mais de 2.000 expositores presentes na FILDA 2026. SIC desmantela grupo que alugava carros para cometer assaltos em Luanda. Acordo tripartido injeta 900 milhões de dólares no terminal portuário da Barra do Dande. Seguimos para o jornal O País de Moçambique, que escreve hoje na sua capa: a execução do cidadão em Chinavane prejudica pilares da justiça. Chapo e Blair reforçam a cooperação em áreas estratégicas. Seguimos para a imprensa portuguesa, a imprensa escrita portuguesa. O jornal O Público escreve na sua capa: Jorge Jesus, os jogadores dão garantias de podermos ganhar o Mundial. Ministro fala em erros residuais nas milhares mas milhares viram as notas recalcadas. Depois da prova de Física e Química, foram detectados erros nas escolhas múltiplas da prova de Geografia. Especialistas questionam o secretismo de contratos entre o PG e empreiteiro.
Seguimos para o Brasil. O jornal A Folha de São Paulo escreve: governo Lula afrouxa, rega e destrava 536 milhões de reais para o estado de Alcolumbre. Continuamos a ver o que escrevem os jornais do mundo, do país e do mundo. Fazemos assim uma pausa e vamos à nossa primeira conexão com o Bom Dia com Energia, que tem a condução da Janete Meio-Dia. Olá, Janete Meio-Dia, nós já chegamos e assim entrando sem pedir licença. Bom dia, como é que estás? Bom dia, Celestina Zola, bem-vinda à turma da manhã. Olha, muito obrigada, com muito sacrifício, com muita dor, mas estamos aqui. Estamos aqui, exatamente, apesar da dor, estamos aqui bem comprometidos, não é? Para levar até os nossos ouvintes informação, entretenimento, boa música e, claro, formação também, porque afinal nós temos a missão de formar, entreter e também informar, não é? Exatamente. Eu dizia que acordar às 3, 4 da manhã em tempo de frio é uma dor. É uma luta. É uma dor. Eu ainda estou a dormir. Muito bem. Mentira, estou nada. Eu estou desperta desde as 3h30, com toda a dor, mas também feliz para estar aqui e levar toda a informação aos nossos telespectadores e agora aos radiovintes. Exatamente. E um bom dia muito especial a quem nos ouve a esta hora. Exatamente, muito obrigada, Celestina Zola. Igualmente, bom dia para os nossos telespectadores. Este é aquele momento em que fazemos uma magia que só acontece aqui na Rede Girassol. Levamos a rádio até a TV e trazemos até a TV até a rádio, nos tornamos um, não é? A Celestina disse que é difícil acordar cedo no tempo de frio. Já é difícil acordar cedo em tempo de calor. E no tempo de frio chega assim de manhã cedo, fica aquela pergunta: tenho mesmo que ir trabalhar hoje? Será que é preciso? Infelizmente, a vida adulta, ser adulto é difícil. Exatamente. E como é difícil? Meninos, não tenham pressa de crescer. De crescer, exatamente. E olha, o bom dos meninos agora é que estão de férias. Exatamente. Então não precisam levantar-se tão cedo para ir à escola e aproveitam um pouco para dormir, ou seja, aproveitam para dormir um pouco mais. Exatamente. Alguns aproveitam dormir mais tarde. Mais tarde e depois acordar mais tarde também. Exato. Pois. Já agora, quem é o engenheiro de som que está aí consigo? O meu camba do dia hoje é o António Cariato. António Cariato é o meu camba do dia hoje. Olá, hoje. Cariato, eu sei que a esta hora está a preparar os sons para o Bom Dia com Energia. Exatamente. Dê o meu abraço ao Cariato. Ela recebeu, certamente, recebeu o abraço. Nesta primeira hora, como é de hábito, Celestina Zola, dedicamos a interação com os ouvintes, saber até onde chega a boa disposição que sai da Girassol FM da 102.7 e a partir da hora 7 vamos começar a conversar, claro, já estamos na hora 7, são agora 7h09. Ainda temos música no ar, mas quando abrimos as linhas vamos conversar com os ouvintes sobre sexualidade enquanto tema de discussão em família. Olha, um tema interessante. Exatamente. Vamos saber dos nossos ouvintes, afinal, conversamos sobre sexualidade em nossas casas. A partir de que idade é que devemos começar a falar sobre sexualidade com os mais novos? Afinal, nós temos alguma tendência muitas vezes de olhar para a sexualidade só como sexo. Existem outras componentes desta palavra, digamos, deste conceito. Temos que olhar também identidade, relacionamentos, mudanças anatómicas muitas vezes. Porque é desde muito cedo que as crianças perguntam porque é que eu sou assim e o meu irmão é daquele jeito. Exatamente. Então, como é que temos estado a nos desdobrar para falar sobre isso? Instrução sexual também, porque muitas vezes os meninos, as meninas tendem a começar a vida sexual cedo, sem instrução absolutamente nenhuma. Vão buscar instrução na rua, de forma errada, e temos aí também, de alguma forma, os resultados que, um deles, não é? Gravidezes na adolescência, infelizmente, muitos mulheres casos. Com gravidez cedo, meninos a engravidarem cedo. Janete Meio-Dia, esta questão da sexualidade, apesar de estarmos avançados no tempo, apesar de estarmos na era da tecnologia, ainda temos algumas reservas a falar deste assunto em casa. Exatamente. Pois. Então, pronto, acho que precisamos fazer cada vez mais esforço para irmos quebrando este tabu, porque
evitando, ou seja, tendo conversas sobre estas questões, de alguma forma vão evitar males como transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, preconceito em relação à identificação das pessoas, evitamos gravidezes precoces também, muitas coisas podem ser evitadas, não é? E outra coisa sobre a qual vamos falar é o facto de muitas vezes, quando falamos em instrução sexual, sexualidade, tendemos a olhar mais para as meninas, porque afinal é a menina quem fica grávida depois, quando a relação sexual é desprotegida, é mal gerida, digamos, e os meninos parece que não têm lá muita instrução, não é? Porque Exato. o peso fica com a menina, que depois tem que parar os estudos muitas vezes. Parar com a vida para tomar conta de uma criança, e enquanto que o menino, a vida segue. Exatamente. Mas é um assunto que deve ser discutido em todos os géneros. Exato. Em todos os géneros. E eu digo que ainda... Dá aquele sustozinho, mas os meninos já sabem, mesmo fora de casa, nas escolas, e estão a aprender as coisas assim, logo pequeninos. Eu tomei um susto o mês passado. O meu pequeno, 10 anos, ele perguntou-me, assim, estamos a conversar, de repente, mamãe, como é que um bebê, como é que é feito um bebê? Ok. Eu colei, parei. Apoiei um susto. Exatamente. Apoiei um susto, porque é uma criança de 10 anos e, na verdade, nós precisamos saber como explicar este processo a uma criança. Pois. Complicado. Exatamente, porque se for a falar com a Janete como se faz um bebê, não vai usar as mesmas palavras para uma criança de 10 anos que depois vai perguntar o que é isso. E isso pergunta o que é isso. E exatamente, uma resposta vai gerando um questionamento, então precisamos depois entramos numa teia. Olha, e o mais engraçado é que você explica uma coisa. Ele já sabe. Está a fazer a pergunta, mas ele já sabe. É que você explica, ele vai dizer, não é isso. Então, para saber bem. Precisamos conversar muito sobre este assunto, muito dentro das famílias, nas escolas, para que os meninos aprendam de forma correta e quando chegar à altura, pelo menos sabem o que estão a fazer. Exatamente, até porque penso que quando começamos a conversar assim cedinho com as crianças, abrimos aquele espaço para que eles depois na adolescência se sintam mais à vontade, porque é na adolescência a fase dos problemas mais sérios, digamos. Então, quando são adolescentes, têm a facilidade de chegar até o pai e dizer, pai, eu me identifico assim, pai, eu estou a gostar de uma menina, pai, o que está a acontecer comigo? E aí evitamos algumas coisas que podem ser mesmo evitadas. Janete, meio-dia, já sabemos que o programa hoje vai estar quente, porque o tema é bastante interessante e sugestivo. Nós vamos fazer uma pausa nesta nossa conexão. Nós voltamos ao longo da manhã, até porque são 2 horas, vamos até bem perto das 9, exatamente. Então, assim, como quem não quer nada, de tempos em tempos, nós vamos bater. Quer dizer, bater não, para não atrapalhar a conversa. Nós vamos entrar, vamos deixar, como diz o João Alves, vamos deixar aquela fita na porta. Quando chegarmos, é só puxar. O cão já nos conhece, então não se espante. Permita-me convidar o telespectador para ligar também para nós, não é? Enviar a sua mensagem para participar do tema. O número para chamadas é o 928 80 41 49 e o número para SMS é o 928 80 36 61. Muito bem, os números foram apresentados e a conversa aí na rádio pode seguir. Certamente. Até já, Celestina Zola. Bom dia com energia. E nós seguimos agora para a atualidade. Os recentes relatos de assaltos a bancos, residências e estabelecimentos comerciais voltaram a mexer com os munícipes em relação ao sentimento de insegurança pública. Em Luanda, alguns cidadãos ouvidos nesta segunda-feira pela Girassol defendem uma maior atuação policial, ou seja, uma atuação policial mais próxima à população. O mês de julho está a ser marcado por relatos, sobretudo nas redes sociais, de assaltos a bancos, residências e estabelecimentos comerciais em diferentes pontos do país. A Rede Girassol foi às ruas para ouvir a opinião dos cidadãos sobre o desempenho da Polícia Nacional. A maioria dos entrevistados considera que a corporação
ainda está aquém das expectativas no cumprimento da missão de proteger os cidadãos e garantir a ordem pública. Para 20 ainda falta muito, é negativo. Ainda tem muitos marginais pela frente, pela rua, girando. Está a faltar a polícia dar mais aquele apoio na população. A semana passada fui assaltado, roubaram meu telefone, eu e a minha esposa, e está mesmo mal, está mesmo mal. Entre o medo e a desconfiança, muitos afirmam que a Polícia Nacional continua a enfrentar dificuldades para responder com eficiência às solicitações da população. Há bairros que a população não consegue mais dormir por causa dos assaltos constantes. Dormem com aquele medo, está a faltar a polícia dar mais aquele apoio na população. Principalmente aqui no Calamba-Cache, há momentos que estão a ser assaltados, mas ao lado tem polícia mesmo e não fazem nada, porque nem todos são nossos. Tem polícias bandidos, estamos a ver esse assalto ao banco que houve há pouco tempo. Questionados sobre o profissionalismo dos efetivos, os entrevistados voltaram a atribuir uma avaliação negativa. Pouco profissionalismo da parte da Polícia Nacional. Tem que ter mais controle, mais expansão da parte da polícia. Apesar da presença da Polícia Nacional em várias zonas, muitos cidadãos dizem continuar a viver com um sentimento de insegurança. Ainda estamos muito inseguros, tem muitos marginais por aí. Estes novos polícias, vou dizer assim, os novos que estão a entrar agora, estão a entrar com vícios já, né? Estão a empregar bandidos. Sem antes saber de onde vem, de que família é, qual é a formação que ele teve, a educação, tudo isso conta. Nós estamos a viver mesmo com medo, estamos a tremer muito, não conseguimos andar à vontade, conforme outros países. Nem todas as opiniões, porém, foram desfavoráveis. Há quem considere que a formação contínua, o reforço dos meios e uma maior aproximação entre a polícia e as comunidades podem contribuir para melhorar a qualidade do serviço prestado. Gosto do trabalho deles, apesar que não 100%, mas gostaria que brevemente possa melhorar o trabalho da PN, que é a Polícia Nacional. Nós temos vendo que a maior parte dos nossos polícias, não vou dizendo no geral, não estão mesmo capacidade para estar, já falta mais profissionalismo, mas parece necessário mesmo estudo. Agora, o ponto de situação, ou seja, o ponto de vista de cidadãos em Luanda em relação ao atendimento prestados nas unidades sanitárias. A nota sobre o que melhorou e as preocupações do momento. Detalhes na reportagem com a Vinícia Mateus a seguir. Para quem recorre ao sistema público de saúde, o acesso aos cuidados médicos continua a ser marcado por dificuldades. Emocionado, Pascoal Francisco relata a perda de um sobrinho pouco tempo depois do nascimento. Segundo conta, o bebê não resistiu devido ao que considera ter sido um caso de negligência médica. Minha irmã acabou de ter o bebê agora e perdeu o bebê por falta de negligência de alguns doutores. Acabou por perder o bebê. Segundo ela teve o bebê, colocaram o bebê no peito e os doutores foram-se embora. Ela perdeu o bebê e complicado. Já Santos Simão afirma que levou um menino de 5 anos a uma unidade hospitalar, mas até ao momento da nossa reportagem, a criança continuava sem ser atendida. Chegamos quando eram 8 e pouco, 8h30, até o momento ainda não foi atendido. Na verdade, escorregou do cadeirão e esfregou o braço. Sim, uma criança de 5 anos. O processo está um bocado moroso, porque já encontramos algumas pessoas, só temos aí que esperar. Eu já vim aqui também, eu já fui pancado uma vez, né? Um acidente na moto. Tem sido assim, porque depois daí estarmos aí, vamos ter que ir depois à sala onde fazem, onde podem fazer o raio-x. Primeiro vamos aguardar ali, depois é aguardar no raio-x. Em Luanda, Helena Félix diz que as longas horas de espera e o atendimento deficitário continuam a fazer parte da realidade em muitos hospitais e centros médicos. E a gente tem que esperar uma enorme fila, depois levar os documentos para uma outra fila, então hoje foi mais leve. O atendimento até que é bom, mas os médicos não têm tido paciência para tal. Tratam os pacientes. A princípio ainda aconteceu ouvir uma doutora bem arrogante, tratou mal o paciente, mas só pedimos mais melhoria da parte dos médicos. Embora reconheçam alguns avanços registrados nos últimos anos, os luandenses
defendem que as melhorias devem ser sentidas na prática, desde a triagem ao atendimento médico, passando pela disponibilidade de medicamentos e pelas condições de internamento. Porque há hospitais em que você vai e nunca tem medicamento. Mas se tiveres algum valor, terá sempre medicamento. As novas que foram inauguradas, ainda não vi nada disso. Não vi nada disso. E espero também não ver, porque quando morre um cidadão, que perde o país. Pascoal Francisco defende ainda que o acesso aos serviços de saúde deve ser igual para todos e considera que as desigualdades no atendimento comprometem a qualidade do serviço de saúde. Dizem sempre que para quem tem padrinho na cozinha é sempre diferente. Você já tem alguém no hospital X, é só ligar, o que está lá 6 horas, o que chegar 12 ou 13 horas vai ser primeiro atendido, é complicado. Não pode haver essa desigualdade. Temos que atender de igual para igual. Não podemos ver porque esse é tio do fulano, é irmão do fulano, vamos atender primeiro. Até porque a saúde é para todas, não há particularidade nenhuma. O Hospital Geral de Luanda registrou nas últimas 72 horas mais de 200 internamentos, de um total de 2.944 pacientes atendidos com diversas patologias. Os hospitais de Luanda dão nota de uma redução de casos de doenças respiratórias nos últimos dias, em plena época de cacimbo, realidade constatada pela rede Girassol no Hospital Geral de Luanda. O tempo frio é propício para as doenças respiratórias, mas ainda assim o número não é tão elevado. Nas últimas 72 horas foram observados um total de 67 casos de doenças respiratórias agudas leves. No caso, o resfriado comum ou a gripe. Entretanto, os acidentes de viação em Angola continuam a ser uma grave crise de saúde pública, com dezenas de mortos e centenas de feridos semanalmente. É a segunda maior causa de morte no país. Durante as últimas 72 horas no Hospital Geral de Luanda, foram contabilizados 116 casos envolvendo mototaxistas e automobilistas. Nas últimas 72 horas foram atendidos 2.944 pacientes, dos quais internaram 204. Ainda de realçar, fazendo um rescaldo desses atendimentos, foram observados 192 pacientes com malária, 147 com doenças respiratórias agudas e 159 pacientes com hipertensão arterial. Com AVCs foram diagnosticados 15 pacientes. O número de motociclistas aumentou exponencialmente na nossa cidade e, consequentemente, o número de acidentes deste tipo. Temos aqui a realçar 116 casos de acidente de viação. E hoje, na nossa rubrica Saúde, vamos abordar sobre a importância, no caso do diagnóstico precoce da hepatite B. Temos connosco o biomédico Jofre de Oliveira. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Celestina Zola. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham em casa. Antes de qualquer coisa, precisamos saber, antes de falarmos em prevenção, o que é a hepatite B e que sintomas esta doença apresenta? Ok. A hepatite B é uma infecção que acomete o fígado. No caso, se olharmos para o próprio nome da doença, ela já nos dá o comportamento desta mesma doença, né? Porque ela é hepatite. Então, hepat, que vem de fígado, e it, né? Esse sufixo indica inflamação. Então, literalmente, é a inflamação do fígado. E este é o comportamento que esta doença tem. No caso da hepatite B, ela acaba por afetar o fígado e causar, então, a inflamação do fígado. O que é que o paciente com hepatite B sente quando... Geralmente,
esta doença ela é considerada silenciosa. É silenciosa por quê? Porque pode demorar muito tempo até se manifestarem os primeiros sinais e sintomas. Mas pacientes podem apresentar icterícia, alguns podem apresentar mal-estar geral, podem apresentar também perca de peso, perda de apetite, em algumas fases da doença. E qual é a forma de transmissão da doença, doutor? Ela pode ser vertical, de mãe para o bebê, durante a gestação, no momento do parto. Pode ser também por conta de relações sexuais desprotegidas com o indivíduo que esteja infectado pela doença, através também de sangue contaminado, objetos contaminados, né, como lâminas, até mesmo aqueles alicates no manicure. Precisamos ter cuidado. Também precisamos ter muito cuidado com isso. Né? Então, são uma das formas de transmissão então, desta doença. Doutor, qual é o tempo de incubação da doença? Eu usei um instrumento cortante, logo a seguir vêm os sintomas, como é que é? Não. Primeiro, numa primeira fase, ela até não aparece esses mesmos sintomas. Né? Porque ela até pode demorar até 30 dias ou mais que é para aparecerem ou seja, para que este período de incubação, então, seja efetuado. Agora, os sintomas, eles não aparecem numa primeira fase. Embora que nós podemos dividir a doença em fase aguda e a fase crônica. A fase aguda é onde, então, vamos ter essa inflamação do fígado e alguns marcadores, né, no caso dos laboratoriais, podem até estar alterados, mas nem com isso ainda aparecerem alguns sinais e sintomas. Mas o paciente já pode testar positivo. Tem aqueles testes rápidos de antigênio, né, alguns imunoensaios que podem então dar positivo, mesmo sem apresentar então estes sinais e sintomas. Como é que é feito o diagnóstico da doença e o tratamento desta doença? Ok. O diagnóstico, como mencionei, é feito também através de alguns testes rápidos. Primeiro faz um teste rápido, né, que é de antígeno de superfície, o HBS, né, o AG-HBS. E a forma de tratamento é através de antivirais. O médico claramente vai acompanhando o paciente e ver se há necessidade de que este paciente realmente faça o tratamento. Porque a hepatite B, em média, 90% a 95% dos indivíduos infectados acaba por expulsar espontaneamente este vírus. Portanto, dali a importância de se diagnosticar precocemente. Ou seja, por se identificar cedo, o médico ou especialista consegue então ter o acompanhamento devido do paciente e ver se realmente haverá uma necessidade de se medicar ou não. Mas geralmente só depois de 6 meses é que ele é considerado como uma infecção crônica, né? Uma hepatite B crônica, só depois dos 6 meses. Então, no caso, se houver realmente a necessidade, se houver uma replicação fulminante do vírus da hepatite B, ali sim o médico vai avaliar se realmente há necessidade de se medicar ou não este paciente. Doutor, uma vez contraída esta doença, tem cura? Pode voltar? Como é que é? Se contrairmos a doença, ela geralmente tem as suas fases, né? Na fase aguda, durante 3, 4 meses ou antes dos 6 meses, ela pode sumir de forma espontânea. Se não sumir e permanecer até depois de 6 meses, então automaticamente considera-se essa doença como crônica. Ali o acompanhamento, até mesmo a medicação, é que vai fazer com que esta carga viral, ou seja, a quantidade do vírus circulante na corrente sanguínea vai reduzindo. E o paciente tem uma vida normal, uma vida natural. Embora que não é bem uma cura, né? Mas ao tratar o paciente, ele tem a sua vida normal. Falando em números em Angola, a doença é muito avançada, nem por isso? Infelizmente, sim. Os estudos foram feitos recentemente e mostrou-se que 21% da população encontra-se afetada. Um número até superior ao HIV, porque o HIV é de 1,6%. Então, é um número alarmante que requer, então, cuidado com esta mesma patologia, ter atenção aos contactos próximos, familiares e, se possível, quando um indivíduo esteja contaminado com esta patologia, de preferência que se faça também já as testagens dos familiares ou contactos diretos para, de preferência, vacinar também esses indivíduos e poder, então, se proteger desta patologia. Tem havido campanhas de sensibilização acerca desta doença? Tem sim. Tanto é que o Ministério lançou agora recentemente
esta campanha, que já começou até, é de 15 de julho e vai até a 15 de agosto. Vai-se fazer o rastreio. E como é que tem sido a adesão da população a este assunto? Na verdade, ainda há pacientes ou há indivíduos com aquele receio. Tem aquele medo do teste. Né? Vou lá, vou testar positivo e depois como é que fica? Mas é de preferência que, se realmente tiver a patologia, seja diagnosticado cedo, para que o acompanhamento também seja eficaz. Porque se você ficar com receio de ser diagnosticado com essa patologia, caso tenha, e guardar a patologia, quando surgirem os sinais e sintomas, talvez até já seja numa fase em que seja complicado o tratamento, o acompanhamento. Quando se fosse acompanhado mais cedo, poderia então ser bem eficaz. Cuidados a ter quem tenha contraído esta doença, que cuidados deve seguir ao longo da vida? Uma vez que pode curar e também pode se tornar crónica. Exatamente. Aconselha-se muito evitar ou reduzir o uso de bebidas alcoólicas, uma vez que a hepatite B já é uma doença que acomete o fígado e o fígado é um órgão responsável pela metabolização também do álcool. Então, quando o paciente vai ingerindo bebidas alcoólicas, estando ou tendo a hepatite B, só estaria a agravar a situação, estaria a complicar a situação. Portanto, o médico vai também dando algumas orientações, como repouso e outros cuidados também. Agora, para quem não tiver ainda e tem um paciente, tem algum familiar acometido com essa patologia, também precisa ter muita atenção, né? Ter aquele acompanhamento, aquelas testagens para ir sabendo como está o seu estado serológico. E depois precisa também fazer a vacinação. E termos cuidado também quando vamos ao salão, ao barbeiro, à manicure. Também. E evitar relações sexuais desprotegidas. Né? Doutor, eu vou agradecer a sua presença aqui no Manhã Girassol. Obrigada por nos ajudar a entender um pouco sobre este assunto. É um assunto que não se esgota e sempre que possível vamos contactá-lo para falar um pouquinho mais sobre isto. Está bem. Muito obrigado, Celestina. Bom dia. Até já. E nós seguimos, vamos agora saber como é que está o tempo em Angola. Começamos pelo Luena, que hoje a temperatura vai rondar entre os 31 graus de máxima e 10 de mínima. A cidade do Kazombo poderá ter um dia com 33 de máxima, a temperatura mínima de 9 graus. Moçambiques, 20 graus de máxima e 15 de mínima. A cidade do Lubango poderá ter um dia com uma temperatura a variar entre os 11 graus de mínima e 29 de máxima. Já a cidade de Ongiva poderá ter o dia com uma temperatura de máxima de 30 graus e a mínima de 9. Menong também, a temperatura parecida com Ongiva, 30 graus de máxima e mínima de 8 graus. E a cidade do Cuito, Cuanaval, poderá ter um dia com uma temperatura de 31 graus de máxima e 7 graus de mínima. E é com o estado do tempo que seguimos para a primeira pausa nesta manhã. Volte connosco. Já estamos de volta na segunda parte do seu Manhã Girassol, o matinal da TV Girassol, de segunda a sexta-feira, das 7 até bem perto das 9 da manhã. E seguimos agora com a economia do dia. Os números da dívida pública foram avançados por Otoniel dos Santos, secretário de Estado das Finanças e Tesouro. No final de junho de 2026, o estoque da dívida governamental situou-se em cerca de 65,8 bilhões de kwanzas, o equivalente a aproximadamente 51,24% do produto interno bruto. A dívida interna representou cerca de 19,3 bilhões de kwanzas, enquanto que a dívida externa se situou em aproximadamente 46,5 bilhões de kwanzas. Estes números mostram
que a dívida externa continua a ter um peso significativo na carteira. Este peso na carteira pode sofrer algumas alterações até o fim do segundo semestre, de acordo com economistas que consideram a dívida necessária para dar soluções às questões internas. Não vamos esquecer que nós estamos a fazer uma avaliação do primeiro semestre de 2026, sendo que poderemos ter mais ou menos dívida no segundo semestre. Isso, naturalmente, depois vai jogar a favor ou desfavor daquilo que é a dívida que o governo conseguiu alcançar no primeiro semestre. O indicador é sempre a dívida. Se a dívida aumentar, primeiro é que nós temos que ter capacidade de continuar a pagar a mesma. E depois nós temos que ter noção de que a nossa dívida e a sustentabilidade da nossa dívida é muito por conta daquilo que é a nossa capacidade interna de produtividade. E a nossa capacidade interna de produtividade está muito alicerçada ainda ao setor petrolífero, e o processo de diversificação da nossa economia é certamente o fator primordial que nós temos que ter para dar sustentação no curto, médio e longo prazo da nossa capacidade de endividamento. Entre os principais credores internacionais do Estado destacam-se os detentores de Eurobonds, sobretudo do Reino Unido, enquanto a exposição à China voltou a diminuir, passando de 19% para 17%. O ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, reafirmou esta segunda-feira em Luanda que o combate à pobreza continua a constituir uma das maiores prioridades do Executivo, sublinhando que a estratégia nacional assenta numa abordagem integrada que conjuga crescimento económico, criação de oportunidades, desenvolvimento do capital humano e inclusão social. Massano considerou encorajadores os resultados já alcançados no domínio da proteção social, revelando que o programa Quenda beneficiou mais de 1,3 milhões de agregados familiares, o equivalente a cerca de 6,5 milhões de cidadãos, tornando-se um dos maiores programas de proteção social da história de Angola. No que se refere à segurança alimentar, referiu que, segundo os dados mais recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a taxa de insegurança alimentar severa em Angola reduziu cerca de 40% entre 2023 e 2025, passando de 19,5% para 11,7% da população. O governante salientou que esta evolução permitiu retirar aproximadamente 2,8 milhões de cidadãos de uma situação grave de insegurança alimentar. O relatório econômico sobre o corredor do Lubito vai ser apresentado esta terça-feira em Luanda pelo Grupo Banco Mundial. O documento estará subordinado ao tema O Corredor do Lubito, de trânsito à transformação, motor de diversificação econômica e integração regional. Analisa o potencial do corredor do Lubito para impulsionar a diversificação da economia angolana, promover a criação de empregos, atrair investimento e reforçar a integração regional, contribuindo para a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável. Considerada uma das mais importantes infraestruturas transfronteiriças em desenvolvimento no continente africano, o Corredor do Lubito visa reforçar a conectividade regional, impulsionar as cadeias de valor dos setores mineiro, agrícola e industrial e contribuir para a criação de empregos, a transferência de conhecimento e a dinamização das economias locais. O preço do barril de petróleo Brent abriu esta segunda-feira em alta. Às 17 horas de Luanda, o Brent, referência para as exportações angolanas, estava a ser negociado no mercado internacional aos $87,90 por barril, mais 2,76% do valor negociado na última cotação. Desta feita, o Brent segue com excedente de $26 acima do valor estimado no Orçamento Geral de Estado angolano 2026. Noutras commodities, às 17 horas desta segunda-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $472,60, o que corresponde 430 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional da Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.882, mais 1,44% do valor negociado na última sessão.
A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.022, mais 0,3% do valor negociado no fecho anterior. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $648, mais 2,5% do valor negociado na última sessão. O ministro de Estado para a Coordenação Econômica reafirmou que o combate à pobreza, a redução das desigualdades e o reforço da inclusão social continuam a constituir prioridade para o executivo angolano. José de Lima Massano falava no ato de lançamento do Cadastro Social Único, iniciativa que, para o governante, representa um passo decisivo na construção de um sistema de proteção social mais eficiente, transparente e inclusivo. Lançado em 2020, o Cuenda, que se caracteriza pela transferência direta de renda para famílias em situação de vulnerabilidade e pobreza em Angola, já implementado no país. Quanto à segurança alimentar, o ministro de Estado sinalizou que a taxa de insegurança alimentar severa em Angola reduziu cerca de 40%. O programa Cuenda, por exemplo, já beneficiou mais de 1,3 milhões de agregados familiares, o que corresponde a cerca de 6,5 milhões de cidadãos, sendo dos maiores programas de proteção social na história do nosso país. No domínio da segurança alimentar, de acordo com os dados mais recentes da FAO, entre 2023 e 2025, a taxa de insegurança alimentar severa em Angola reduziu cerca de 40%, passando de 19,5% da população para 11,7%, o que significa que cerca de 2,8 milhões de cidadãos saíram de uma situação grave de insegurança alimentar. O ministro de Estado falava esta segunda-feira na apresentação pública do Cadastro Social Único, um instrumento estratégico para a identificação, registro e caracterização das famílias em situação de vulnerabilidade. No entanto, José de Lima Massano admite que o sucesso do programa ficará condicionado à seriedade na sua implementação. O sucesso deste projeto dependerá do rigor no processo de recolha, validação e atualização dos dados das famílias, pelo que encorajamos e contamos com o compromisso e o forte sentido de missão das equipas técnicas que estarão no terreno. O desafio da proteção social exige inovação, coordenação e responsabilidade. Com a expansão do Cadastro Social Único, damos mais um passo para consolidar um sistema moderno, integrado e orientado para resultados, capaz de responder de forma mais eficaz às necessidades dos cidadãos. Com o Cadastro Único Social, o governo poderá desenhar melhor os programas de proteção e as políticas públicas de apoio aos mais vulneráveis. Através desta plataforma será possível melhor orientar os programas sociais, reduzir erros de inclusão e exclusão, otimizar a utilização dos recursos públicos e assegurar que o apoio ao Estado chegue efetivamente a quem dele mais necessita. A ampliação deste projeto representa também um importante avanço no processo de modernização da administração pública, mediante a utilização de tecnologias de informação, integração de bases de dados e fortalecimento da coordenação institucional entre os diferentes setores do Estado. O ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, fez saber que uma sociedade mais protegida é igualmente uma sociedade mais produtiva, mais resiliente e com maiores oportunidades de desenvolvimento. O arroz e a farinha de trigo destacam-se entre os produtos da cesta básica que registraram ligeira subida no preço. O Mandela Silva mostra na reportagem a seguir como começou a semana para o caso destes e outros produtos.
Os preços dos produtos da cesta básica em Angola apresentaram na última semana variações significativas, com aumento em itens como o arroz e a farinha de trigo. O saco de 25 kg de arroz varia num intervalo que vai de 19.500 kwanzas a 20.000 kwanzas, dependendo da qualidade e da marca. Serafina Manuel é dona de casa e diz que boa parte dos angolanos nos últimos dias não tem capacidade financeira para comprar um saco de arroz de 25 kg, dado ao encarecimento do produto. Contudo, sobrevive da chamada sócia. É lamentável dizer, por ser cesta básica, tinha que ser um preço mais acessível. Mas, nos últimos tempos, estamos a ver que o preço está muito alto, muito elevado. E pessoas de camada baixa, chega a ser difícil comprar um saco de arroz. Então tem que comprar sócia ou comprar um saco e dividir por 2 ou por 3 para conseguir comer o arroz em casa. Graças a Deus, ainda temos a possibilidade de comprar um saco de arroz. Mas tem casas que não têm mais essa possibilidade de comprar um saco de arroz, porque o preço está muito alto. Joana Augusto diz que, sendo o pão o alimento do dia a dia do povo, o preço da farinha deveria estar mais baixo para facilitar a camada de baixa renda. 26.000 kwanzas é um valor muito alto do saco de farinha de trigo de 50 kg e não tem como o pão ser vendido mais barato. Farinha de trigo até é o mais caro. E não seria assim, seria menos caro porque o pão é o dia a dia, é o que nós comemos também, o matabicho. Às vezes há pessoas que no jantar também preferem comer o pão ou tomar um chá com pão. Então seria o trigo mais baixo, que é para a população também adquirir mais o pão e seria assim, um preço acessível. Entretanto, para a senhora Ana Martins, os produtos da cesta básica deveriam estar todos mais baixos ou mais reduzidos. Continua caro, não baixou nada. Baixar mesmo mais o preço de tudo, não é só do arroz, de tudo. A cesta básica tem que baixar. Populares dizem não estar satisfeitos com os preços de vários produtos que são praticados em Luanda e solicitam a adoção e políticas de redução de preços para facilitar a aquisição pelas famílias. Representantes dos governos de Angola, República Democrática do Congo e Zâmbia estão reunidos em Luanda para analisar os progressos alcançados na operacionalização da iniciativa de portos secos do Corredor do Lobito e identificar as ações pendentes que requerem orientação política. A decorrer até o dia 23 do corrente mês, o encontro foi aberto pelo secretário de Estado para os Transportes Terrestres e Rodoviários. Estão em análise questões que têm que ver com os progressos rumo à operacionalização da iniciativa de portos secos do Corredor do Lobito, a elaboração de um roteiro de implementação da facilitação do comércio do corredor para o período 2026-2030, dentre outras prioridades. Na abertura dos trabalhos, o secretário de Estado para os Transportes Terrestres, Jorge Beng, enumerou alguns avanços registados na sequência da última reunião do Comitê de Ministros dos países membros do Corredor do Lobito. A operacionalização do secretariado continua a avançar. Os trabalhos relativos ao acordo intergovernamental sobre portos secos evoluíram consideravelmente através do grupo técnico de trabalho e a cooperação com os nossos parceiros de desenvolvimento tornou-se ainda mais sólida. Ao mesmo tempo, importantes investimentos continuam a ser realizados em infraestruturas de transportes, logística, gestão de fronteiras e facilitação do comércio ao longo do Corredor do Lobito. Jorge Beng reafirma o compromisso de Angola com a transformação do corredor numa verdadeira plataforma de desenvolvimento regional. Na qualidade de país anfitrião do secretariado da Agência de Facilitação de Transporte e Trânsito do Corredor do Lobito e atual presidente do Comitê de Ministros, Angola reafirma o seu firme compromisso de continuar a trabalhar
em estreita colaboração com os Estados-membros, com vista à transformação do corredor do Lobito num corredor econômico regional, competitivo, integrado, sustentável, capaz de promover o comércio, facilitar o investimento, impulsionar a industrialização e reforçar a integração regional. Para a Agência de Facilitação do Transporte do Corredor do Lobito, a transformação efetiva do corredor é parte da capacidade de trabalho conjunta entre os Estados-membros e os parceiros. Gostaria de estender o meu agradecimento ao Banco Mundial, à União Europeia, NEPAD e todos os nossos parceiros pelos seus comprometimentos no desenvolvimento do corredor. O nosso corredor depende da nossa capacidade de trabalhar juntos, implementando as regras de governança, os governos, instituições e parceiros locais. O Banco Mundial sozinho está preparado para apoiar, juntamente com os outros parceiros, alinhados com os compromissos de Angola, Zâmbia, a RDC e todos os parceiros. Enquanto parte do projeto, a Zâmbia e a República Democrática do Congo garantem estar a trabalhar no reforço das infraestruturas para o corredor do Lobito. Do ponto de vista de infraestruturas, tenho a frisar o compromisso da RDC em apoiar o corredor do Lobito no que tange a infraestruturas que o país tem que levar a cabo, pese embora os grandes desafios que o país tem, quer seja no que tange às estradas e caminhos de ferro. A nível de algumas iniciativas, como deverão saber, nós estamos a tentar ligar caminhos de ferro entre a Zâmbia e Benguela e já avançamos nesses efeitos. Temos um acordo de concessão com a Agência de Cooperação Financeira Africana e também estamos a urgir algumas empresas para começarem a construção então desses caminhos de ferro. Participam da reunião delegações técnicas dos Ministérios dos Transportes, Comércio, Saúde, Agricultura e Administração Geral Tributária, especialistas das alfândegas da RDC e da Zâmbia, especialistas em logística e tecnologias de informação, bem como parceiros e colaboradores do Corredor do Lobito. E daqui seguimos uma vez mais para a Rádio Girassol FM com um Bom Dia com Energia. Olá, Janete, já estamos dentro. Uma vez mais, bom dia. A Janete não consegue nos ouvir ainda, agora sim? Ouvir, sim. Agora. Ok. Agora pronto, nós é que não ouvíamos a ok. Janete. Ok, muito bem. Então, bem-vinda de volta. Boa, bem-vinda de volta a este momento nosso, esta conexão que só acontece aqui na Rede Girassol. A rádio e a televisão acabam se tornando um casamento perfeito. Exatamente. Janete, meu dia, assim sem mais delongas, vamos saber como é que está o trânsito. Vamos juntar a esta equação o Simão João. Vamos a isso. Simão, bom dia. Está em direto para a TV e para a rádio. Tripartida a nossa comunicação. Exatamente. Olá, Janete, meio-dia. Olá, Celestina Zola. Bom dia para as duas e, claro está, aos telespectadores e também rádio ouvintes por esta altura, conectados quer para o Manhã Girassol, como também para o Bom Dia com Energia. E nesta nossa comunicação tripartida vamos fazer o primeiro apontamento aqui na rotunda da UDP, onde por esta altura, e como já é habitual, o engarrafamento que se faz sentir neste troço rodoviário que liga ao Golfo 2 e também a estrada direita da Samba. Por esta altura, quem está a sair do Futungo, por exemplo, e optou por passar aqui ao invés de pelo viaduto, vai encontrar este troço completamente congestionado por esta altura. Isto porque quem está a vir do Futungo, por exemplo, Janete e também Celestina Zola, não goza de prioridade. Quem tem a prioridade são os que estão a vir, por exemplo, da Samba, que é a sua grande maioria. Portanto, estão à direita, daí que o trânsito para constantemente para quem está a sair do Futungo. Mas também há aqui uma explicação trânsito que se assiste aqui, de acordo com especialistas, agentes reguladores de trânsito.
a Via da Samba, quem está a sair da Via da Samba para pegar aqui a UDP, vem em 3, 4 filas e quando chegam aqui na rotunda, portanto, são 3 viaturas, 4 que formam uma fila. Daí que quem está a vir do Futungo tem que dar prioridade a esses cidadãos que vêm no interior das suas viaturas. E grande maioria, pedir agora ao Bruno que mostre para quem vai para o interior de Talatona, essas viaturas normalmente, Celestina e Janete, meio-dia, tem este ponto de conflito aqui bem na entrada. Aqui entra apenas uma viatura de cada vez, ou seja, a Samba traz quase 3 viaturas numa única entrada, torna tudo apertado, daí que não há esta possibilidade e complica e de que maneira o trânsito, e vê-se por esta altura que está apertado para quem está a vir do Futungo, são duas filas e aqui na rotunda são 3 filas que querem ir para o interior do Talatona e gozam de prioridade, claro está. Os que estão a vir do Futungo têm que parar e obedecer então o código de estrada, e por isso este engarrafamento que quase todos os dias nós mostramos para a televisão, e quem nos está a ouvir pela 102.7 Girassol FM dá conta que de facto este é o ponto de conflito do engarrafamento aqui na rotunda da UDP. Então, Janete, meio-dia aí também, Celestina Zola, nós vamos fazer um ponto e vírgula e claro está, vamos voltar num outro ponto aqui da cidade de Luanda para trazer a fotografia em tempo real do movimento rodoviário em Luanda. Bom dia, bom dia. Bom dia, Simão João. Obrigada por este retrato sobre o trânsito em Luanda. Está depois das bombas dos mirantes no viaduto que dá para o Talatona, para o Golfo 2, para a Samba e também para o Benfica. Janete, meio-dia, e o trânsito não está fácil. Não está fácil. Quem sabe que passa por aí, se puder procurar alternativa, a hora é esta, exatamente, até porque são agora 8h02. Quem é da função pública já está atrasado, já deve estar a pensar, trabalhar por cima de uma falta. Exatamente. Janete, meio-dia, e se acontecesse contigo, chegasses tarde, encontrasses uma falta, trabalhavas? Trabalhava. Já cheguei mesmo. Muito bom. Assim é que é. O trânsito complicado, de frente. De certeza que vamos lá, se não for da responsabilidade da empresa transportar-me, atrasei por culpa minha, não é? Exato. Então tenho que cumprir com a minha obrigação. Muito bom, muito bom. Precisamos de trabalhadores como a Janete meio-dia. Muito obrigada. Pois é, falava do trânsito. Logo pela manhã, no primeiro apontamento, o trânsito estava, primeiro apontamento, digo, com o Serviço Integrado de Segurança Pública, o trânsito estava favorável, super tranquilo. Já a esta hora começou já a ficar apertado. E é impressionante que, vamos lá, a esta hora já não devia estar assim, porque já são 8 horas, devíamos estar todos praticamente nos nossos postos de trabalho. Exatamente. Mas estamos todos na rua. Estamos na rua, uns a saírem, não é? Exatamente. Os que trabalham em regime de turno. Exato. E outros a irem trabalhar. Também ainda os que trabalham por conta própria, não é? Sim, são seus chefes. Sim. Eles são os que colocam as pautas. Exatamente, mas também tem chefes que chegam mais cedo para controlar os funcionários. Pronto, o certo mesmo é que o trânsito a esta hora já está complicado. Já está difícil. Naquela zona, pelo menos aí na zona da UDP, está difícil já. Janete, meio-dia, eu sei que temos convidadas em estúdio. Vamos falar de mulheres solidárias. Exato, e mulheres solidárias que se levantam por outras mulheres também. Muito bom, exatamente. Vamos falar sobre uma ação solidária que vai acontecer na maternidade Lucrécia Paim. Para falarmos mais e sabermos mais sobre esta ação solidária, temos connosco Núria José, que é a CEO do movimento Mulheres Visionárias, que é responsável pela realização deste ato, e temos também a Misma Manuel, que é a secretária do mesmo movimento. As duas, bom dia com energia. Olá, muito bom dia. Bom dia, Obrigada. Mulheres Solidárias. Vamos já saber o que é esta ação solidária que vai decorrer da maternidade, o que é que vai acontecer nesta ação. Boa. Antes de tudo, deixa-me apresentar o movimento, se faz favor, que é um movimento de mulheres angolanas constituído para poder impactar, liderar e inspirar.
por conta desse movimento, nós temos várias atividades, que uma delas será a Ação Solidária, que será já no dia 26 de julho, já no domingo. E nós tivemos esse plano, que é para podermos ajudar as nossas irmãs, a maternidade e também as crianças da mesma maternidade. Por que a maternidade Lucrécia Paim? Por ser um espaço que representa nós como um movimento de mulheres, então é um espaço que nos representa como mulheres, por essa razão que foi escolhida a maternidade Lucrécia Paim, a fim de darmos o nosso apoio como mulheres. Pois, como perguntei há instantes, o que é que vai acontecer nesta ação solidária? Sabemos que a ação solidária, de certeza que vai haver doação, não é? O que é que se vai doar? Quem vão ser os beneficiários? Quantas pessoas é que vocês prevêem beneficiar? Bom, a princípio nós puxamos 200 mães. No caso, vamos nos focar essencialmente a mulheres do pós-parto, porque nós sabemos que é uma fase muito delicada. É uma fase que muitas das vezes nós acabamos só olhando para as crianças e às vezes negligenciando um pouco as mães. Então, nós queremos doar no máximo 200 kits que serão para o bebê e também para a mãe, dando bens de primeira necessidade, itens de higiene pessoal, principalmente para as mães, que é uma fase que elas precisam mesmo. Então, nós vamos focar nisso já no dia 26, que vai ser lá no Lucrécia Paim, como a minha colega já falou. E como é que foi a aquisição desses bens? Foram doações? Foi aberta uma campanha de recolha de doações? Como é que vocês conseguiram os bens para doarem a essas mães? Bom, a princípio foi um investimento próprio do movimento. O movimento é constituído por cerca de 26 mulheres, então nós abrimos isso particularmente para nós e depois abrimos a público. Já existem algumas pessoas que pronunciaram-se, deram algumas doações, outros fizeram algumas contribuições e assim nós conseguimos arrecadar para a primeira ação solidária que nós vamos fazer. E de informar... Sim, de informar também que ainda está aberto, estamos abertos para quem puder ajudar, estamos atrás dos patrocínios de empresas e a quem se sensibilizar também, não é, com a ação. Estamos abertos para isto. Vamos falar um pouco do movimento. É um movimento novo, estamos aqui a ver, e composto por jovens mulheres. O que é que motivou a criação deste movimento Mulheres Visionárias? O que motivou foi a certeza de poder unir mulheres de diferentes áreas, a fim de incentivar a liderança feminina. E também poder, e também poder juntas crescermos, impactar, uma vez que temos muitas mulheres sonhadoras, muitas mulheres empreendedoras, então bebendo um pouco de cada uma, foi uma das razões que incentivou a criar esse movimento e também dar voz, não é, às mulheres angolanas e não só. E porque é um movimento, pronto, vamos voltando à ação que vai acontecer, é uma ação de solidariedade, vocês ainda querem contar com a ajuda de outras pessoas? Quem estiver interessado em ajudar, como é que pode entrar em contato? Nós temos o nosso perfil oficial, que é no Instagram, visionárias_26 e também no TikTok visionárias_26 e tem um contato que é o 923-556873. Pode entrar em contato e nós daí passamos as próximas informações. Acrescentando também, dizer que as contribuições não são só de valores monetários, pelo amor de Deus, podem chegar com tudo. Nós estamos a receber roupas, estamos a receber fraldas, estamos a receber de tudo um pouco para a ação solidária que vai acontecer para a mãe agora. Quanto para o bebê. Para exatamente. O bebê, certo. Muito bem. Celestina, não sei se tem mais alguma questão. Não, vou deixar seguirem com a conversa. Eu desde já desejar sucesso a estas jovens mulheres e que a atividade do dia 26, certo? Exatamente. Corra da melhor domingo, corra da melhor forma possível e que hajam muitas doações, que apareçam muitos doadores para ajudar esta causa.
Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bem, e já agora, Celestina, até já. Não é? Até já, Janete, meio-dia, e nós seguimos para o estado do tempo, certo? Vamos saber como é que está o tempo. E começamos esta ronda por Catete, aqui próximo, e Colibengo, que deve ter o dia hoje com uma temperatura a rondar entre os 17 graus de mínima e 31 de máxima. A cidade do Cachito, também aqui ao lado, na província do Bengo, poderá ter um dia com a temperatura a variar entre os 16 graus de mínima e 32 de máxima. A cidade de Ndalatando, capital da província do Kwanza Norte, poderá ter o dia com uma temperatura de 14 graus mínimas e a máxima de 31. A cidade do Sumbe, na província do Kwanza Sul, 18 graus de mínima e 22 graus de máxima previsão no tempo hoje. A cidade de Benguela poderá ter um dia com uma temperatura a rondar entre os 16 graus de mínima e os 23 de máxima. A cidade do Ambo poderá ter a temperatura aos 8 graus de mínima e 29 de máxima. E finalmente na cidade do Cuito, província do Bié, a temperatura poderá rondar entre os 9 graus de mínima e 28 graus de máxima. E seguimos para mais um intervalo. Volte conosco. Já estamos de volta para mais um bloco de informação e conexão. Manhã Girassol Rádio, Bom Dia com Energia da Girassol FM, e também poderemos ter trânsito aqui neste bloco. Por ora, seguimos com a atualidade. O Ministério dos Transportes assinou nesta segunda-feira o protocolo de investimento para a subconcessão e construção do terminal portuário da Zona Franca de Desenvolvimento Integrado da Barra do Dande, no investimento estimado em 450 milhões de dólares norte-americanos. O secretário de Estado para o setor da aviação civil, marítimo e portuário, Adilson Catala, assegurou que a assinatura dos dois protocolos vai permitir que o executivo alcance a atração de investimento e a geração de emprego. É de facto relevante para o desenvolvimento econômico da Angola, na medida em que nós temos 2 entes privados que vão desenvolver projetos estruturantes na Zona Franca de Desenvolvimento Integrado da Barra do Dande, que é um projeto do Executivo angolano que foi gizado para atrair investimento privado. E hoje concretizamos a atração de investidores privados para 2 componentes importantes do ecossistema da Zona Franca, que é o terminal portuário e as infraestruturas básicas e integradas do projeto. Na ocasião, o presidente do Conselho da Administração da Sociedade de Desenvolvimento da Barra do Dande, Roque Saraiva, informou que a conclusão integral das obras está prevista para 2030. No entanto, há aqui uma flexibilidade assegurada que garante que, com a conclusão da primeira fase, o terminal portuário pode começar a operar e, com isso, garantir a exportação dos produtos feitos na Zona Franca. Nós temos, ao nível do nosso projeto conceitual, a previsão de ter navios com capacidade de até 80 mil toneladas, e são estes que vão ser recebidos no terminal portuário da Barra do Dande. O responsável assegurou ainda que, uma vez em funcionamento, o terminal portuário poderá movimentar um volume de negócios estimado em 10 mil milhões de dólares por ano. E a estratégia de desenvolvimento do projeto prevê a participação de parceiros estratégicos e aqui, nesse caso em particular, alinhado a essa estratégia, o investimento é totalmente trazido pelo setor privado. Por sua vez, o presidente do Conselho da Administração da Wangtong Angola Industry, Zhang Wendong, destacou que a construção do terminal será de extrema importância para o aperfeiçoamento do sistema regional de transportes.
a rentabilização dos recursos costelos, o aumento da capacidade logística e o fomento do desenvolvimento industrial, elevando de forma abrangente o impacto e a influência da Zona Franca da Barra do Dante na região da África Austral. Já o presidente do Conselho de Administração da Berkshire Development Ltd, João Manuel, afirmou que a empresa é parceira financeira da Wangtong e manifestou o interesse de acelerar a implementação do projeto, de forma a cumprir os prazos estabelecidos. A ideia de nós chegarmos aqui como parceiros financeiros da própria Atong é que o valor acrescentado do próprio já lá está. Já existe lá uma fábrica, já existe uma instituição de uma primeira fase, já com uma segunda em desenvolvimento. Portanto, como devem calcular, é de todo o nosso interesse e da previsão avançarmos com o projeto o mais rapidamente possível a fim de conseguirmos concretizá-lo. Durante a cerimónia, foram assinados 2 instrumentos jurídicos. O primeiro, referente à subconcessão do terminal portuário da Barra do Dande, e o segundo, relativo à subconcessão das infraestruturas associadas ao empreendimento. A província do Bengo conta, a partir desta segunda-feira, com uma indústria de fabrico de embalagens de vidro com capacidade de produção anual de 120 mil toneladas. A unidade fabril, localizada no município do Dande, resulta de um investimento global de 45 milhões de dólares e foi inaugurada pelo ministro da Indústria e Comércio. Localizado no complexo industrial da Sinuord, no município do Dande, província do Bengo, a unidade fabril, especializada na produção de recipientes de vidro, permitiu a criação de 220 postos de trabalho diretos, maioritariamente composto por angolanos. A produção das garrafas é milimetricamente acompanhada pelos técnicos que exteriorizam a satisfação pelo aprendizado e oportunidade para o sustento familiar. Por exemplo, encontramos a garrafa, encontramos um defeito no corpo da garrafa. No corpo da garrafa colocamos o número da garrafa, e depois é que assinamos. Aí demonstra que essa garrafa está mal. É uma emoção enorme porque é uma fábrica a renascer. Portanto, estamos aqui para dar nossa força em prol do desenvolvimento do país e do crescimento humano também. A gente está aqui para o sustento familiar, mas também temos outros objetivos, o crescimento profissional, sobretudo na área industrial. Inaugurado pelo Ministro da Indústria e Comércio, a fábrica denominada Cristal Azul Tecnologias vai, de acordo com o governante, reforçar a cadeia de abastecimento da indústria agroalimentar por garantir a produção local de embalagens de vidro com padrões internacionais de qualidade. É uma garantia também para os nossos produtores na agricultura de que aqueles produtos que produzam e que tenham um pico de oferta na altura das colheitas da sua produção possam ser embalados de forma segura num vasilhame de vidro e que, portanto, assim garantir que nada do que nós produzamos nos nossos campos, nas nossas aldeias, as nossas famílias, se perca no processo de garantir a sua conservação. Segundo Rui Miguel de Oliveira, o Executivo continua comprometido com a criação de condições para que o processo de diversificação da economia se traduza em investimentos produtivos capazes de aumentar as exportações e impulsionar o desenvolvimento sustentável. A prioridade da política do nosso governo continuará a ser a de proteção dos investidores nacionais e internacionais que queiram juntar-se a este processo de diversificação económica, de autossuficiência e garantia da segurança alimentar do nosso país e, muito importante, do desenvolvimento da sua capacidade de transformação daquilo que é o nosso potencial económico em benefício das populações de Angola. Com a capacidade para produzir 120 mil toneladas de vidro por ano, equivalente a 800 mil garrafas por dia, a unidade teve um investimento global de 45 milhões de dólares. O projeto Cristal Azul representa um investimento total de aproximadamente 45 milhões de dólares norte-americanos e será implementado em 2 fases. Com a entrada em funcionamento da primeira fase, a unidade terá uma capacidade de produção diária de cerca de 800 mil
unidades de garrafas de vidro de alta qualidade. Atualmente, o complexo Sinorte conta com 17 empresas instaladas e emprega perto de 3.000 trabalhadores. A 11ª edição dos Prémios Sírios foi lançada oficialmente nesta segunda-feira em Luanda, durante uma conferência de imprensa que marcou a abertura de mais um ciclo da iniciativa dedicada ao reconhecimento da excelência empresarial, da inovação e da boa gestão em Angola. A principal novidade desta edição é a abertura do concurso às pequenas e médias empresas, conforme avançou a primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, na qualidade de presidente da mesa de júri. Promovido há mais de uma década, os Prémios Sírios distinguem organizações, líderes e iniciativas que se destacam pelo contributo para o desenvolvimento económico e social do país. Na ocasião, a primeira-dama da República, na qualidade de presidente da mesa de júri, Ana Dias Lourenço, sublinhou a importância de reconhecer aqueles que contribuem para o desenvolvimento sustentável e integral de Angola. Quando falamos do futuro de Angola, falamos inevitavelmente da capacidade das empresas para investir em setores-chave, falamos da capacidade dos líderes para criar organizações mais competitivas, preparadas para um mercado em constante evolução, e falamos também das pessoas, pois sem elas nenhuma transformação económica e social será sustentável e inclusiva. Ana Dias Lourenço afirmou ainda que os Prémios Sírios continuam a valorizar projetos e personalidades que se destacam pela qualidade da gestão, pelo contributo para o desenvolvimento económico e social e pelo impacto positivo gerado nas comunidades. Os Prémios Sírios são uma iniciativa verdadeiramente de cariz nacional. A excelência das organizações angolanas está em todo o país. Existem exemplos inspiradores de liderança, empreendedorismo e inovação em todas as províncias de Angola, de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste. Motivo pelo qual encorajo todas as organizações elegíveis a apresentarem as suas candidaturas e partilharem as suas histórias de sucesso. Durante a conferência, o presidente da Deloitte Angola, José Barata, salientou que o lançamento da 11ª edição acontece num momento particularmente importante para Angola, tendo em conta o percurso de estabilização económica que o país tem vindo a registrar. A redução da dependência dos setores tradicionais continuará a ser fundamental para construir uma economia mais resiliente, mais competitiva, preparada para gerar emprego e riqueza de forma sustentável. Setores como a agroindústria, a indústria transformadora, a logística, a energia ou os serviços digitais terão um papel decisivo neste processo. Para a categoria da empresa do ano, apenas são elegíveis empresas legalmente constituídas em atividade em Angola e desde que cumpram com os requisitos mínimos, dentre os quais destacar o volume de faturamento anual e o número de colaboradores. Nas restantes categorias, podem candidatar-se todas as entidades devidamente registadas no país e, paralelamente à metodologia, segue um processo estruturado, a começar com a manifestação de interesse, de candidaturas, a avaliação técnica, a identificação dos nomeados, a escolha dos vencedores. As candidaturas dos Prémios Sírios decorrem entre 24 de julho e 2 de setembro, através do portal dos Prémios Sírios, podendo concorrer organizações com projetos desenvolvidos em Angola em uma ou mais categorias. O processo abrange uma fase inicial de manifestação de interesse, seguida da submissão dos formulários de candidatura. Os vencedores da 11ª edição dos Prémios Sírios serão conhecidos na cerimónia de entrega dos prémios, marcada para 7 de outubro, em Luanda. E seguimos agora para a nossa rubrica Macas de Português.
E a presença habitual do professor Artur dos Santos. Bem-vindo uma vez mais, bom dia. Bom dia, Celestino, como está? Eu estou bem, obrigada. Como está o professor? Estamos bem, graças a Deus. Muito bom. Professor, antes de começarmos para a nossa conversa, vamos ver se conseguimos juntar a Janete aqui a este momento. Janete, meio-dia. Estamos aqui, Celestina Zola. Muito bom. Prontos para a aula? Prontos. Olha, eu ia dizer daquele momento em que aprendemos um pouquinho mais de português. Exatamente. Bom dia, professor. O professor não consegue te ouvir. Eu não consigo ouvir, mas tudo bem. Ela saúda o professor. Bom dia, Janete, como está? Muito bem, obrigada. Agora sim, consigo ouvir agora. Muito bem, sim. vamos resolver mais umas macas. Exatamente. Muito bem. Professor, que macas é que temos hoje? Bom, hoje trazemos dois verbos, não é? As duas macas. A primeira é sobre o verbo querer, não é? Diferenciar o uso dessas duas formas. Como apresenta o slide seguinte, quer um café ou queria um café, de acordo com o slide seguinte. Senhora, quero um café ou senhora queria um café. Porque eu já passei por várias situações, queria um café, já não quer. Exatamente, por isso é que eu estava com exatamente, por isso que nós vamos explicar naturalmente o valor desse queria semanticamente. Exato. Portanto, estamos, como apresenta o slide seguinte, estamos diante do verbo querer. O quero refere-se à primeira pessoa do singular do presente do indicativo e eu posso usar. As duas formas estão corretas no português padrão, mas o quero refere-se ao presente do indicativo. Eu quero aprender mais, eu quero dedicar-me mais para os exames, eu quero ser um colaborador destacado. Exprimo vontade, não é uma ideia volitiva, não é? Exprimo vontade. Eu posso usar quero. Presente do indicativo, não é? Primeira pessoa do singular. Agora, o queria, nós temos de usar, porque o queria, como apresenta o slide seguinte, é uma forma de cortesia, não é? Representa cortesia. Queria, por favor. Exatamente, representa educação, representa deferência, representa cortesia. Se eu disser, senhora, quero um café, eu estou a imperar. Tem um tom imperativo. Então eu digo, senhora, queria um café. Já me aconteceu várias vezes, eu só digo, não, estou a ser educado. Não é? E, portanto, nós não podemos, imagine que a Celestina tem uma situação e queira sair mais cedo. Então, senhor diretor, queria sair mais cedo, permita-me. E não, senhor diretor, quero sair mais cedo. Tem um tom imperativo. Eu estou a impor a minha saída. Exatamente. E o outro estou a pedir, estou a ser cortês, estou a ser educado. Daí a razão de pormos aí esses exemplos. Senhora, queria um café. Senhor diretor, queria sair mais cedo. Professor, queria falar consigo. Nós temos tido alunos que, professor, quero falar contigo até, não é? Piora tudo, e aí a gente não atende naturalmente. De jeito nenhum. Tem de dominar isso. Pois. Então, cria forma de cortesia, forma de educação, forma de deferência. Ok, muito bom. Muito bem. Muito bom. Olha, Janete, meio-dia, da próxima vez que me perguntarem queria, eu já sei o que responder. Exatamente. E não quero mais, eu já sei o que responder. Exatamente. Muito bom. Podemos seguir para o outro problema? Portanto, outro problema é sobre o verbo discutir, não é? O verbo discutir é muito maltratado. Maca grande. Tu discotes ou tu discutes? Quem anda, afinal, a discutir? Não é? Vamos naturalmente discutir esta maca que ainda a semana passada verifiquei várias vezes esta dúvida e por isso entendemos trazer aqui para clarificarmos e acabarmos naturalmente com esta maca. Exato. Como apresenta o slide seguinte, tu discotes muito ou tu discutes muito? Estamos diante do verbo discutir, não é? Como apresenta o slide seguinte, discutir é um verbo, como apresenta o slide seguinte, da terceira conjugação, não é? E quando nós vamos conjugar o verbo discutir, nós não temos aí o O. Como apresenta o slide seguinte, por favor, o slide seguinte, e aí conseguimos... estamos com algum problema, conseguimos não conseguimos ver. ter o slide então, seguinte. Eu digo o verbo discutir, eu discuto. Tu discutes. Em toda a conjugação não temos O. Eu discuto, tu discutes, ele discute. Nós discutimos, vós discutis, eles discutem. Não temos ali em nenhuma pessoa discutir. Não é? Ouve-se muito, eles discutem. Exatamente, ou tu discutes muito, não temos. Exatamente. Ali, naturalmente, é discute. Quer
desde a primeira pessoa até a última pessoa. Eu discuto e eles discutem, e não eles discutem. Esses não sabem discutir, naturalmente. Exatamente. Lutam. Pois. Recapitulando, professor. Recapitulando, quer a forma quero, quer a forma queria, estão corretas no português padrão. Exato. Quero é a primeira pessoa do singular do presente indicativo e queria nós usamos como forma de cortesia, de respeito, para não parecer um tom imperativo. Senhor diretor, eu tenho um problema, queria sair, permita-me. Senhora, por favor, queria mais um café, queria mais um chá, queria mais um bolo. E verbo discutir, não tem O, eu digo, eu discuto. Tu discutes, ele discute. Nós discutimos, vós discutis, eles discutem. Então eu digo, tu discutes muito. Eles discutem muito. E não discotes nem discotem. Nós discutimos e ponto final. Ponto final. Exatamente. Professor, muito obrigada. São duas marcas que nós ouvimos muito a serem faladas de forma errada. E vamos ver se, a partir daqui, nós conseguimos empregá-los de forma correta. Exatamente, estamos aqui sempre. E lembrar aqui aos telespectadores e rádio ouvintes, falar bem causa impacto. E faz bem. Isso, exatamente. E é elegante. É muito elegante. É muito agradável ouvir gente falar bem. Exatamente. Professor, muito obrigada por ter estado aqui mais uma vez e contamos consigo na próxima semana para outras marcas. Sempre. Muito obrigada. Obrigado. Bem, até já. Janete, meio-dia. É um até já também. Até já. Está bem, até já. Seguimos agora para a notícia fora de portas. O presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Villanova, foi reeleito para um segundo mandato de 5 anos, mostram resultados preliminares. Segundo a Comissão Eleitoral do país, Villanova obteve mais de 55% dos votos, evitando assim um segundo turno. O seu principal rival, Nito Abreu, membro do Parlamento apoiado pelo primeiro-ministro, obteve 41%. Villanova, de 66 anos, que assumiu o cargo pela primeira vez em 2021, fez campanha com base em uma plataforma de estabilidade política, enquanto o seu rival de 43 anos esperava atrair eleitores mais jovens. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Geodíger Nascimento, manifestou preocupação com a baixa participação, afirmando que muitas pessoas foram aos locais de votação sem votar, embora não tenham divulgado números oficiais. Villanova rompeu com o Partido Ação Democrática Independente, que o levou ao poder pela primeira vez após a demissão do então primeiro-ministro. Ele concorreu nesta eleição como candidato independente. A antiga colónia portuguesa do Golfo da Guiné, a nação insular, tem uma história marcada por tentativas de golpe de Estado, incluindo uma em 2022, que foi prontamente frustrada pelos militares. E seguimos agora para ver uma vez mais o que escrevem os jornais nacionais e do mundo. E nesta ronda começamos pelo Jornal de Angola, que escreve: Ministro de Estado José de Lima Massano cita dados de pão entre 2023 e 2025. Insegurança alimentar severa em Angola baixou de 40% em 2 anos. Protocolo de investimentos, terminal portuário da Barra do Dande prevê movimentar 10 mil milhões por ano. Chefe de Estado angolano felicita Carlos Villanova. Seguimos para a imprensa norte-americana, o jornal britânica, no caso, o jornal The Guardian escreve na sua capa: os Estados Unidos da América lançam novos ataques contra o Irão. Houthis ameaçam bloqueio marítimo saudita. Quase 100 soldados ficaram feridos nas últimas semanas, admite o Pentágono, enquanto o Irão lança represálias contra aliados dos Estados Unidos da América.
Seguimos para o jornal A Bola de Desporto. A imprensa portuguesa escreve reforços de Leão, Maxi Araújo, Geni Catamo também ajudam a goleada. Quero sagrar-me campeão. John Duran promete dar tudo para ajudar a equipa. Sou um jogador que dá tudo em campo. Vilas Boas oficializa o regresso de Cardoso Varela, é um filho desta casa. E seguimos para o estado do tempo. Seguimos agora para o estado do tempo. Luanda poderá ter um dia com a temperatura a rondar entre os 18 graus de mínima e 25 de máxima. Cabinda, 21 de mínima, 25 de máxima. A cidade de Mbanza, Congo, poderá ter o dia com uma temperatura entre os 16 graus de mínima e 30 de máxima. A cidade do Uíge poderá ter uma temperatura a rondar os 14 graus de mínima e 32 graus de máxima. Malange, 12 graus de mínima e a temperatura máxima prevista de 32 graus. A cidade do Dundo poderá ter uma temperatura a rondar entre os 17 graus de mínima e 36 graus de máxima. E, finalmente, a cidade de Saurimo poderá ter um dia com uma temperatura prevista de 12 graus de mínima e 33 de máxima. E é com informação sobre o estado do tempo que seguimos para o último intervalo desta manhã. Volte connosco. E agora falar do futebol nacional. A licença da CAF para treinadores angolanos já é uma realidade. A FAF, pela primeira vez na história, vai trazer o curso de treinadores de futebol para o nosso país. A Federação Angolana de Futebol, através da Direção Técnica Nacional, vai realizar pela primeira vez em Angola o curso de treinador de futebol licença A da Confederação Africana de Futebol, numa iniciativa que representa um marco histórico para o desenvolvimento técnico do futebol nacional. De acordo com a publicação do órgão reitor do futebol nacional, a valorização dos recursos humanos e a elevação da qualidade do futebol no país. A FAF dá mais um passo significativo com o fortalecimento da formação de quadros técnicos, contribuindo para o crescimento sustentável e o desenvolvimento do futebol angolano. Com este momento científico, os treinadores angolanos já poderão comandar as equipas nas competições da CAF, estando no banco durante os jogos. E vamos fechar com o avançado internacional angolano Cristóvão Paciência Mabululu, que é um dos reforços de peso do Ilhete Benguela para as próximas 2 temporadas. Saindo do futebol egípcio, propriamente do Al Ittihad Alexandria, o internacional angolano Agostinho Cristóvão Paciência tem um contrato válido por 2 temporadas com o emblema benguelense. Aos 34 anos, Mabululu junta-se ao plantel e reforça o ataque do Ilhete a fim de ajudar a equipa na Liga Unitel Girabola, Taça de Angola e também para uma campanha nas competições africanas. Quanto ao salário que este vai oferir, ainda há muita especulação. Fala-se entre 12 a 15 milhões de kwanzas por mês. No entanto, Mabululu deve fazer parte de um grupo restrito de jogadores mais bem pagos da Liga Unitel Girabola. Mabululu é uma das principais referências dos Palancas Negras e, a nível de clubes, tem passagem pelo Petro de Luanda, Interclube, Dumante do Bengo, 1º de Agosto, clube em que foi melhor artilheiro do Girabola na época 2018-2019 com 14 golos. Pois, e sobre desporto no Manhã Girassol, por hoje é tudo. Passa para a Celestina Zola continuar esta jogada. Nós voltamos amanhã com mais desporto. Obrigada, Anselmo Gaspar, eu dou uma de cabeça. E golo. Golo, estamos juntos. Boa. Até o nosso próximo encontro. E seguimos agora para o Bom Dia com Energia na Girassol FM.
Vamos ao encontro da Janete Meio-Dia para esta nossa última conexão. Janete Meio-Dia, estamos a ir. Estamos a ir devagar e bem, estamos a ir. Estou já a dizer aqui aos ouvintes, nesta hora já ficou algumas vezes meio atabalhoada. Não é? Porque o corpo a essa altura começa a dizer já não aguento mais, já não aguento mais. Pronto, agora faltam 6 minutinhos. O programa também de alguma forma já terminou, não é? Estamos agora a dizer adeus. Estamos aqui para reiterarmos o compromisso de voltarmos amanhã a partir da hora 6 deste lado, porque vocês aí a partir da hora 7 voltaremos com a mesma energia e boa disposição de sempre. Eu estou com sono agora, vou dormir, amanhã volto com muita energia. Muito bom, muito bom. Pronto, será que vais dormir mesmo? Não, ainda tenho que trabalhar mais um bocadinho. Exatamente. E depois quando chegar a casa ainda tenho que olhar para aqui, para ali, para ver se está tudo certo. E dormir só lá bastante. Exatamente. Mas é a vida, é assim a vida adulta. É difícil, é sofrida. Não tenham pressa de crescer. Olha que eu quando era mais nova queria crescer somente para poder pintar os lábios e sair sem que me dissessem alguma coisa. Ok, só que não vem só pintar os lábios, tem outras responsabilidades. E olha que às vezes ficamos sem tempo para pintar os lábios. Exatamente, olha aí você falou, às vezes não há tempo de pintar os lábios, nem as unhas e nem de tratar o cabelo. Exatamente. Ser adulto é difícil, por isso crianças aproveitem, vivam cada fase com vontade. Exatamente. Aproveitem mesmo cada instantinho da infância, porque é das melhores fases da vida. Boa, Janete Meio-Dia, nós marcamos assim o nosso ponto final, com promessa de voltarmos a estar juntos num próximo encontro. E aos nossos radiovintes, António Cariato, desejo bom dia. A toda a audiência, bom dia com energia, até amanhã. Estamos juntos. Estamos juntos. E está assim terminada a edição de terça-feira do Manhã Girassol. Contamos consigo amanhã à mesma hora. Votos de continuação de um bom dia. Passe bem. Estamos juntos.